Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, que todos ótimos. Eu sou a professora Janaína Ramos, da disciplina de Desenho 1, e a gente está aprendendo a fazer o retraçamento. Nesse vídeo, a gente vai usar a técnica do retraçamento manual usando a ferramenta caneta. Vai transformar um desenho que está escaneado, como esse aqui, num desenho vetorial como esse aqui, ok? Então, vamos começar? Eu vou abrir um novo documento. A gente começa abrindo um novo documento. Vou botar o nome de Cactus 2. Vou botar um é uma prancheta, tá? Lembrando que o meu Illustrator é o CS6 que vocês vão usar na sala, só que ele tá em inglês e eu vou traduzindo ele para vocês, tá? O tamanho aqui a gente coloca 4. A gente vai colocar a unidade em centímetros, a orientação em retrato, tá? Ou seja, na vertical, e vai dar um OK. Feito isso, você vai procurar num arquivo que você colocou o seu desenho digitalizado, né, escaneado, vai clicar em inserir e vai colocar o desenho dentro. Vai dar um inserir. Tá? Você pode deixar no tamanho original ou você pode diminuir, tanto faz, fica a sua escolha. E agora a gente primeiro precisa fazer uma coisa, reduzir um pouquinho a opacidade dele para uns 70%, tá? Se não quiser, não precisa, se ele estiver bem clarinho como esse aqui, não precisa, mas eu vou reduzir porque alguns precisam. Aí a opacidade é aqui em cima também, no painel de cima. E vou em objeto, seleção, bloquear seleção, para ele não andar durante o nosso retrace. E a gente vai começar pelo vaso, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer. Nesse painel da direita tem um painel de cor e traçado. Essa é a cor, esse é o traçado. A gente vai tirar a cor de traçado e vai clicar atrás, na cor de preenchimento. E vai aqui nesse painel da esquerda, da direita, melhor dizendo, escolher uma cor bem berrante, tá? Eu vou escolher o magenta. E vou usar a ferramenta caneta agora. A ferramenta caneta, ela não é muito difícil de fazer, tá? Você vai conseguir fazer bem certinho. Só precisa identificar onde tem curvas e onde tem retas, tá? Todo desenho vetorial que você for fazer daqui para frente é assim. Identificar onde tem curvas e onde tem retas. Então, muito bem. A gente vai começar a desenhar, depois que a gente inseriu, a gente vai começar a desenhar usando a ferramenta caneta. A gente vai usar um método onde a gente vai só desenhar a metade do vaso e a outra metade a gente vai espelhar para ele ficar igualzinho, tá? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou começar daqui para cá, clicando, ponto reto, aqui é um ponto reto, aqui é uma curvinha, aqui desce um ponto reto e até a metade eu vou aqui, retinho. Acabou, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu apertei a tecla V, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou dar uma deslocadinha nesse vaso, dar uma deslocadinha nele, segurar o Shift, vou até o outro lado com ele e vou apertar a tecla Alt. E aí eu fiz uma cópia dele. Aí eu vou em transformar, refletir e vou dar um OK. E vou trazer ele para encaixar aqui, ó. Como ele é um desenho livre, copiado de um desenho livre, ele não vai encaixar na parte do desenho, tá? Mas ele vai encaixar num vaso legalzinho, vai ficar com o vaso proporcional. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse ponto, segurando o Shift, esse ponto, e vai clicar nesse pedacinho aqui, ó, que é conectar os pontos. E aí a gente vai clicar nesse ponto aqui e nesse ponto aqui e fazer a mesma coisa. Conectar os pontos. Não se preocupe que ficou quadrado porque ele vai ficar por trás do desenho, tá?
Agora a gente vai fazer esse pedaço aqui, que é só uma curva. Então, a gente vai até a metade dele, curva. Não clica perto dos pontos, clica para ele não fazer um ponto no desenho. Clica aqui, faz a curvinha. Clica aqui, faz a outra curva. Não se preocupe que a gente vai arrumar. A gente vai lá para a ferramenta de seta branca e vai arrumar aqui a curvinha. Tá? E vai chegar o pontinho aí e a gente encosta o ponto. Os dois pontos. Tá tortinho, então a gente vai arrumar aqui assim. Agora ele tá reto. E agora você vai fazer a outra parte, que é a parte de cima aqui. Só clicar e curvar. Assim. E aí, você vai juntar o ponto aqui, ó. Juntou o ponto ali. Juntou o ponto ali. E curva. Tem um vasinho pronto, tá? Feito isso, agora é só fazer as folhinhas. E as folhinhas basta fazer uma e depois ir copiando todas, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta caneta, vou clicar aqui, vou puxar uma curva aqui, outra curva aqui, outra aqui, uma aqui, depois a gente arruma, uma aqui e fecha. Aí, a gente vai arrumar agora. Vai trazer essa mais pra cá, puxar mais pra cá. Essa aqui a gente vai puxar a alcinha dela para ela encaixar. Essa a gente vai trazer para o meio e vai puxar para encaixar. E essa a gente vai descer para encaixar. Pronto. Aqui tem um pontinho que não tá legal. Pronto. Elas têm que ficar, essas alcinhas aqui, ó, elas têm que ficar, quando é na vertical, assim, elas têm que ficar tangentes. Tá vendo, ó? Na mesma linha. E quando elas têm que ficar retinhas, como a gente botou aqui, ó, tá? Aí elas têm que ficar retas, para ficar certinho. Aí eu já fiz uma folhinha, agora eu só vou copiando e arrumando. Aí eu clico, arrasto e aperto o Alt. Aí eu copiei a folhinha. Vou pegar o mouse e quando o mouse virar essa setinha aqui, eu vou virar ela. Aí eu virei ela e aí eu vou diminuir aqui assim, para ver se ela encaixa em uma das linhas. Quando encaixar em uma das linhas, você vai pegar a seta branca e vai começar a puxar os pontos para ela encaixar. Aí, puxa o ponto aqui para ela encaixar, arruma a retinha aqui, pega o ponto aqui para puxar para encaixar, aí puxa mais retinho essa, ó, até encaixar. Lembre-se que as linhas guias vão te ajudar. Essa nós vamos trazer para baixo, que ela vai ficar aqui. Essa vai ficar para baixo também. E essa aqui a gente vai puxar para cima, para encaixar ali. Tá? E ela vai ter que ficar ajustadinha, ó. Como a linha guia mandou. E aí, a gente pega esse ponto e puxa mais para cima. E a folhinha, a gente vai puxar essa aqui mais para baixo. E a folhinha dessa tá criada. Agora, vamos fazer a outra, pegando sempre da primeira, tá? Vou pegar essa daqui, Alt de novo. Aí, agora eu vou rotacionar ela para ela ficar retinha. Rotacionei para ficar retinha. Vou colocar ela aqui. Vou diminuir um pouco para ela pegar ali. Mais um pouquinho aqui para ela pegar.
E agora é só arrumar com a seta branca. Não se preocupem que depois, na hora de preencher, ela vai encaixar certinho, tá? Aqui, aqui, e tá encaixadinho. Agora a outra. Pega da primeira, vem aqui, Alt, rotaciona. Aí traz pra cá, pra encaixar, encaixa ela em qualquer linha. Diminui. Encaixa de novo. E começa a fazer com a seta branca os ajustes que precisa. Puxar para cima, puxar para o lado aqui. E essa tá pronta já, tá? A próxima, você pode até pegar essa mesma aqui. Alt. Aí, a gente diminui um pouquinho. Dá uma rotacionada. Encaixa. E aí, o que a gente vai fazer agora? Encaixar ela aqui, puxar essa parte bem para baixo, que ela vai pegar aqui assim. E essa parte vai pegar aqui dentro. Pode trazer para dentro, não tem problema nenhum. E essa aqui vai encaixar aqui assim. E aí, essa última aqui é uma elipse. Então, a gente vai desenhar com a ferramenta uma elipse. Aqui assim. E vai arrumar aqui para ela encaixar. Vai encaixar aqui e vai encaixar aqui. E vai descer um pouquinho aqui assim. E tá pronto o traço do nosso vasinho. Agora a gente precisa colocar um traçado mais forte de 3 pontos, tá? Tirar esse traçado rosa e colocar preto. E aí a gente vai agora colorir, tá? Arrumar esses pontos aqui, colorir o vasinho. E aí a gente tem uma ferramenta, a gente pode usar algumas coisas que tem no Illustrator. Por exemplo, o vasinho é uma cor marrom, mais ou menos assim, né? Aí a gente vai botar o contorno e o preenchimento dessa cor. Daí a gente já tem o vasinho. Esse aqui, ele é mais escurinho. Então, a gente pode colocar um marrom mais escuro, para dar um contorno mais escuro. E esses por fora também, pode ser um contorno mais escuro. E aí, a gente preenche com uma cor mais clara. Vamos lá para o painel de amostras e preenche com aquela corzinha mais clara, seleciona, né? E preenche com aquela cor mais clarinha lá que eu coloquei do vasinho. E aí, os cactos, as folhinhas deles, a gente vai segurar com o Shift e clicar em cada uma das folhinhas. E vai aplicar um verde escuro. Mas a gente não tem um verde escuro legal de cacto aqui. Tem um aqui, ó. Pode ser esse, tá? Podemos usar esse. Aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pode aumentar um pouco esse vaso para os lados, para fazer mais vasinho, assim, tá? A gente pode colocar, seleciona, clica e arrasta para selecionar tudo, colocar eles mais para baixo, para eles ficar mais dentro do desenho, tá? E agora começa a parte, a gente colocou esse verde escuro, a gente pode colocar um verde mais claro na folhinha, e também tem a opção, se a gente der um duplo clique aqui, de escurecer a cor. Escureci a cor e o contorno, eu quero um verde bem escuro também.
Então, eu vou pegar aquele verde lá bem escuro que tem, vou dar um duplo clique e vou trazer ele pro mais escuro. E vou dar um OK. Aí ele vai ficar assim. Só que ele tá todo aparecendo aqui, tá todo esquisito, né? Como é que a gente arruma isso? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai trazer esse para frente, clica com o botão direito, organizar, trazer para frente. Aí já escondeu aquele pedacinho lá. Aí esse pedacinho que tá aqui, ó, a gente junta para formar a folhinha. Dá um zoom, aperta a tecla Z e o mouse. E aí a gente pega, clica com a seta branca e traz aqui, para ele ficar mais com cara de folhinha, tá? Essa parte aqui, ó, traz para frente junto. Clica os dois juntos, organizar, trazer para frente, para a bolinha ficar atrás. Esse aqui a gente coloca. Antes de começar a colocar para trás e para frente, a gente vai objeto, desbloquear tudo, vai dar um Ctrl X no desenho, vai em janela, camadas, e aqui a gente vai colocar uma nova camada para baixo e vai em editar, colar no local, que é o desenho principal. Aí a gente vai colocar um cadeadinho e vai tirar o olhinho, que é só para o desenho ficar ali, tá? Aí, depois de feito isso, eu vou arrumar essa curvinha aqui, que ela não tá bem curvadinha. Fazer uma curvinha melhor. Vou tirar esse ponto e vou fazer uma curva só. Ó, para fazer uma curva só é só trazer para o centro, tá? Ó, já ficou mais bonitinho também. E aí, agora a gente vai começar a mexer as folhas. Essa a gente vai organizar, trazer para trás. E essas também. Organizar, organizar. Trazer para trás. E trazer para baixo, para não ficar nada ali, nada aparecendo. Nenhum ponto aparecendo. A gente pode trazer mais essa daqui mais para baixo para não ficar aparecendo o fundinho dela. E essa mais para baixo para esconder tudo. E essa aqui mais para o cantinho aqui, para ela ficar mais centralizada. E vamos dar uma rotacionada nela. Deixa eu pegar aqui, essa seta aqui. Para ela ficar mais centralzinha, assim. Mais um pouquinho. Assim, ó. Vai ficar mais bonitinho. Aí aqui tem um branquinho ainda. Não pode deixar branquinho, tá? Para ficar mais bonitinho o nosso cacto. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou aplicar uma sombra nesse ponto para dar a ideia de que o vasinho tem uma sombra. Então, eu vou em efeito, estilizar, sombra. E vou dar um preview. Ó, ele ficou com uma sombrinha aqui. Mas aí, eu vou diminuir um pouco a sombra do X. Vou botar 0 no X. E vou dar um OK. Aí, ficou uma sombrinha aqui para dar a ideia de que o vaso está para fora. Tá? E aí, nessa folhinha aqui, eu vou aplicar, vou em efeito, aplicar a sombra. Daí da ideia que essa sombra, que as folhinhas estão com sombra também. Para elas dar a ideia de que estão dentro do vasinho, tá? Agora a gente vai fazer uma sombra para o vasinho. Eu vou pegar a ferramenta elipse, fazer uma sombra aqui. Não vai ter cor de contorno. A cor de preenchimento, eu vou buscar lá no painel de amostras um cinza bem clarinho, tá? E aí, eu vou em efeito,
desfoque gaussiano. E vou dar um preview de 10, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, para ele ficar bem sombreadinho, assim. E vou colocar atrás do vaso. Organizar para trás do vaso. Que aí o vaso vai dar a ideia de que tá apoiado em alguma coisa. Tá? E aqui também. Trazer mais para cá. E um pouquinho mais para cima. Assim. Para fazer a sombra, então, como a sombra tá vindo daqui para lá, então eu tenho que colocar uma luzinha aqui. Para isso, a gente vai usar o pincel, tá? Então, a gente vai escolher um dos pincéis que a gente tem aqui. A gente pode escolher, tem uma biblioteca de pincéis. Os decorativos, a gente vai usar os artísticos, que eu vou usar como se fosse uma pintura, tá? Que são esses daqui. Que aí você pode escolher qual que você quiser. Eu vou escolher o primeiro, que tá um pouquinho com mais cara de pinceladinho, assim. Aí, eu vou pegar, a sombra tá vindo daqui, então o mais claro é aqui. Aí eu vou dar um risco aqui. E aqui também. E um risquinho aqui e um risquinho aqui. Certo? A gente pode também clicar neles e alterar um pouquinho a forma. Tá? Por exemplo, botar uma pontinha assim. Aqui botar a mesma pontinha. Aqui também. E aqui também. Nos mais escuros, aqui, como tem uma sombra mais escura, eu posso pegar o mesmo pincel, dar um riscão aqui, e ao invés de ser branco, eu vou aplicar um marrom bem escuro. Vou selecionar ele e vou aplicar um marrom bem escuro. Que aí ele vai ficar com uma sombra. Trazer ele mais para cá. E aí, se eu quiser mexer nesse pincel, basta usar a seta branca. Para mexer ele mais para cá, mais para lá, tá? É como você desenhou agora. Aí, você botou uma sombra nele aqui. E aí, aqui também. Você pode copiar, tá? Pega a seta preta, joga para cima, aqui assim, aperta a tecla V, joga para cima, Alt e diminui a sombra. E aí coloca aqui no cantinho e diminui a sombra e coloca aqui no cantinho. E bota ela um pouquinho mais grossa. Tá? Se quiser dar uma rotacionada também. E aí, nessa parte desse cacto, a mesma coisa. Aí eu vou pegar a ferramenta. Só que aqui é o verde mais escuro, né? Não vai ser marrom. Mas eu primeiro vou fazer aqui. E vou fazer um aqui também. E aí, eu vou colocar o verde mais escuro. Vou puxar um verde mais escuro daqui. Ó. E aí, eu vou pegar a ferramenta conta-gotas, que é essa aqui, e vou copiar daqui. Aí, eles vão ficar com uma sombrinha mais escura ali. Certo? Aqui, se você quiser colocar um branquinho também, para pegar um pouco de luz, puxa para cá
segura o Alt e colocou a sombrinha, certo? Aqui em cima pode estar pegando também um pouquinho. Então, a gente bota aqui, Alt, e dá uma rotacionada, dá uma diminuída e coloca aqui assim. E é isso. Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho, porque pode ser um lado que tá pegando bastante luz. Esse aqui também a gente aumenta um pouquinho mais. E é isso. Esse é o desenho retraçado com a ferramenta caneta, certo? Achou fácil? Achou difícil? Gostou? Depois eu vou mostrar então como a gente faz o retraçamento automático. Beijo, até o próximo. Tchau!